E aí, num período muito curto de tempo, eu tive vários resultados consideráveis em concursos públicos e vários amigos ficaram pedindo dicas, né, de metodologia e tal, principalmente para esse concurso dos bombeiros. Então, vou gravar alguns vídeos explicando como eu estudava. Hoje eu vou falar sobre o estudo ativo. Minha principal forma de estudo foi sempre com flashcards, né, que é um estudo ativo. Flashcard basicamente você tem uma carta, na frente você tem a pergunta e no verso tem a resposta. Você lê a pergunta e força a sua mente a lembrar da resposta. Esse tipo de estudo é considerado um dos mais eficientes. Ele usa a região do hipocampo do cérebro e tal. E tem um monte de joga fora científico que eu não vou entrar, deixar para você pesquisar depois. Mas comigo funciona, e deu certo. Eu percebi que quando eu tentava explicar como funcionava o Anki para as pessoas, elas não entendiam muito bem, porque é um pouco abstrato. Então eu achei uma forma mais didática de usar flashcards. Quando você ficar mais íntimo, você migra para o Anki. Que o Anki também vai implementar um outro conceito, que é a revisão espaçada, que é para o conhecimento não cair no esquecimento. Então, vamos lá. Como criar flashcards e como driblar a linguagem muito complexa do juridiquês de uma lei. Eu tenho aqui a Lei 7479, que ela versa sobre o Estatuto dos Bombeiros e tal. Tem um pouco de juridiquês nela e o estudativo é perfeito para estudar legislação. Como que a gente vai começar? Primeiro, você tem que pegar essa lei e você vai gerar um PDF dela. No seu navegador, preferível Chrome, aperta a tecla Ctrl P de pato, e vai aqui em salvar como PDF. Salva em qualquer lugar do seu computador, salvar aqui em documentos. E você vai colocar no Google Notebook LM, que é uma IA de estudos. Vai vir aqui, ó, criar novo notebook. Aí você vai carregar o arquivo que ele vai alimentar a inteligência. Aí eu vou pegar aqui a lei 7479, cadê documentos? Tá aqui. Ele vai carregar. Primeiro comando que a gente vai dar vai ser me dê um resumo com uma linguagem simples sobre todo o conteúdo dessa lei. Aí ele vai resumir com uma linguagem bem simples. Você pode dar uma lida para você ter um certo panorama do que está tratando aquela legislação. Aí esse é o primeiro passo. Aí ele vai te explicar de forma simples, vai tentar colocar uma certa didática, né? Vai explicar o que é o corpo de bombeiros, quem são os bombeiros, e vai explicando. Isso aqui é um resuminho. Você pode fazer um primeiro estudo a partir disso aqui. Só que o estudo simplesmente de ler e marcar é o que a gente chama de estudo passivo. Ele não é tão eficiente, você tem que fazer um estudo ativo, que no caso seria resolver questões, fazer flashcards, de alguma forma que você fizesse um esforço mental para recuperar a informação. Aí que nós vamos usar a IA para valer. Você vai colocar o seguinte comando agora. Crie flashcards o suficiente para abordar todo o conteúdo dessa lei. Demora um pouquinho. Aí ele vai criar vários flashcards aqui, à frente do cartão. Qual o propósito principal do Estatuto dos Bombeiros Militares do Distrito Federal? Aí tem a resposta. É o que a lei faz. É outra pergunta. Como o CBMDF é organizado e qual a sua relação com o Exército? Aí quando você lê essa frente da questão, você tem que puxar a resposta. Só que ainda não terminamos. Ele vai gerar aqui, ó, vai gerar várias. Ó, gerou bastante.
Para ele terminar aqui. Acho que foi todas. Vamos aqui onde começa. Aí, beleza. Vamos copiar aqui. Copia até o fim dos flashcards. Agora vamos no Gemini. O Gemini é, muito entre aspas, o ChatGPT do Google, o concorrente. A gente vai vir aqui na parte de ferramentas e vai marcar a opção Canvas. Aí vamos colocar o seguinte comando. Estou puxando de cabeça o comando aqui, mas pode ser muito similar. Crie uma aplicação para resolver flashcards. Ao lado na tela, coloque um contador de quantos flashcards pendentes existem e quantos foram resolvidos. Ao mostrar a resposta, se for pertinente, coloque uma explicação mais didática. Corrige os acentos. Beleza. Aí eu vou colar aqui na sequência o que eu copiei do notebook LM, os flashcards criados. Aí ele vai demorar um pouquinho aqui, alguns minutos. Aí, ele criou aqui pra gente. Em vez de resolver aqui, vamos aqui em compartilhar. Ele vai gerar o link. Olha, link copiado. Aí você vai abrir uma nova aba no seu navegador. Cola o link. Aí ele carregou, demorou um pouquinho. Vamos continuar. Aí, flashcards, bombeiros DF. Tem 71 pendentes, né? Não resolvi nenhum. Aí vamos lá. Quem tem precedência em igualdade de posto ou graduação? Os da ativa ou da inatividade? A pergunta. Você vai puxar da cabeça a resposta. E aí? Clique em próximo. Aí ele vai mostrar a resposta. Os bombeiros militares em atividade têm precedência sobre os da inatividade. Aí você pode marcar como conheço, no caso aqui ele gerou para mim, né? Tipo, entendi ou revisar. Vamos colocar revisar. Aí ele vai voltar a pergunta. Quando eu falei se voltar a pergunta, que os flashcards são um baralho, né? São várias cartas, né? Ele pegou a primeira carta, a carta do topo. Quando eu cliquei em revisar, quer dizer que eu não entendi. Então ele pegou essa carta e colocou lá no final do baralho. Aí eu vou pegar a próxima. Se eu marcar a carta que eu entendi, eu tiro ela do baralho, que eu não teria que revisar ela agora, entendeu? Vamos lá. Quais são as recompensas para os bombeiros militares? Aí você vai puxar da cabeça. Aí se você não lembrar, você mostra, mas se lembrar também você vai ter que mostrar a resposta para ver se acertou. Aí, ó, prêmios de honra ao mérito, condecorações, elogios e dispensar o serviço. Aí, essa aqui foi uma resposta que eu sabia, então vou marcar com isso.
Aí pode ver que dos pendentes, ó, diminuiu um e os resolvidos tem um. Ou seja, aquela carta que eu soube responder, que eu achei na memória a resposta, ela saiu do meu baralho. Eu vou respondendo isso aqui até eu esgotar todas as cartas. Esse processo você vai ver que vai te dar uma memorização absurda em pouco tempo. O ideal é fazer isso aqui todos os dias. Quando pegar a manha de resolver dessa forma, o ideal é aprender a usar a ferramenta Anki, que lá você vai criar os flashcards do Anki e à medida que você for respondendo, você vai marcando as dificuldades dela. Ele vai ser o que a gente chama de revisão espaçada. Aí isso eu vou explicar em um outro momento, beleza? Então é isso. Bons estudos.